Salve pessoal, como vocês estão? De boas? Hoje, meus animadinhos, a gente vai ter mais um vídeo de animação. Palmas aí pro vídeo de animação, pessoal. Eu sei que vocês gostaram bastante, né, do vídeo que eu fiz. E vocês fizeram várias perguntas, falaram que queriam mais, né, estavam ansiosos aí por um novo vídeo. E esse novo vídeo é hoje, gente. Mais um aí de vários que vai ter, tá? E o que eu quero falar especificamente nesse vídeo, né? Hoje eu vim tirar uma dúvida que surgiu aí e vim dar umas dicas pra vocês também, pessoal. Então, se você tá conhecendo meu canal agora, se inscreve aí que você vai gostar bastante dos meus outros vídeos também. Se você gostar desse vídeo, curte aí que vai me ajudar bastante e compartilha também, né? Se você tiver aí algum amigo, alguma amiga que possa se interessar. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Aquele vídeo lá que eu postei, a Nailaru deixou um comentário aí, né, falando que gostou bastante do vídeo. Muito obrigado, Nailaru. Mas ela me fez uma pergunta também, né? Ela pediu por um tutorial de como animar em 4 FPS. E assim, pessoal, eu tenho muitas dúvidas. Ô, Nailaru, eu tenho muitas dúvidas, tá? Porque, mano, por que alguém vai querer fazer uma animação em 4 FPS? 4 FPS talvez já valha mais a pena você fazer um PowerPoint, uma apresentação de slide, tá ligado? Porque é muito pouco FPS, gente. Tipo, não sei se compensa você fazer uma animação com FPS tão baixo, sabe? Mas, mesmo assim, eu achei uma pergunta interessante. Porque eu acho que, principalmente quando a gente tá começando a animação, pode ser que a gente opte por fazer animações com muito pouco FPS. E aí, isso pode ter dois motivos, né? Ou você gosta do visual, assim, de uma animação com poucos FPS, esse visual bem travadinho, de uma pose indo pra outra, sem nada muito fluido. Ou porque realmente você ainda não tem tanta facilidade assim com desenho, então é mais fácil você desenhar só algumas poses e não pensar em todo o caminho que vai ter entre uma pose e outra, né? E essas duas situações são muito válidas, tá? Então assim, eu quero trazer aqui nesse vídeo algumas dicas pra você que quer fazer animações usando poucos FPS, o que você tem que pensar, quais poses você tem que escolher, quais vão ser as limitações e como de repente burlar essas limitações. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre a lógica que eu acho que é interessante a gente pensar quando a gente tá fazendo uma animação em poucos FPS. Quando a gente vai fazer uma animação, a gente tá tentando retratar um movimento. Para retratar esse movimento, a gente vai fazer desenhos. E dentro desses desenhos, né, que vão ser os nossos frames, a gente vai ter alguns desenhos mais importantes que eles vão meio que sintetizar o movimento que a gente está querendo transmitir. Esses vão ser os nossos quadros-chave, os nossos keyframes. Eu já tinha falado sobre isso no outro vídeo que eu fiz, mas eu acho muito interessante a gente retomar nesse ponto dos keyframes aqui nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos imaginar aqui. Eu quero fazer uma animação de uma pessoa andando. Como que eu transmitiria essa sensação dessa pessoa andando em poucos FPS? Vamos pensar nas poses mais importantes, né, de uma caminhada. A gente provavelmente conseguiria simplificar aqui com duas poses, né? Uma pose assim das perninhas mais abertas e a outra com as perninhas mais fechadas, né? E aí repetindo, a gente conseguiria meio que passar a ideia de que nosso personagem tá andando, né? Porque essas daqui vão ser as duas poses mais importantes para a nossa animação, né, de caminhada. E embora essas duas poses não seriam os únicos keyframes de uma caminhada, tá? Se a gente for pensar aí numa caminhada básica, normalmente ela é dividida em 5 keyframes. E aí, para que é importante isso, né? A gente diminuir o movimento para os keyframes mais essenciais que tiver nele. Porque se a gente está querendo fazer uma animação com poucos FPS, isso significa que a gente vai ter poucos frames em um segundo para passar o nosso movimento, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma caminhada e eu quero que cada passada dessa caminhada tenha 1 segundo. Se a gente estiver trabalhando com 4 FPS, a gente só vai poder escolher 4 frames aí para fazer essa nossa passada. Isso significa, gente, que inevitavelmente, se a gente estiver trabalhando com pouco FPS, a gente vai acabar perdendo informação, né, dos movimentos que a gente está querendo transmitir. E também vai significar que a gente não vai conseguir fazer movimentos tão refinados. A gente sempre vai ter que se limitar ali no simples. Então, pessoal, para exemplificar, olha só essa animação aqui que eu fiz. Eu fiz uma caminhada, né, um walk, em Tools em 24 FPS. O que significa que, novamente, nossa animação está em 24 frames por segundo e cada desenho está sendo exposto em 2 frames. Olha só o resultado, que legal. Nosso personagem aí andando todo pimpão, né? Mas aí o que acontece, pessoal?
Se eu quisesse fazer essa mesma caminhada em 4 FPS, como que ela ficaria? A gente não pode simplesmente vir aqui, né, mudar nosso frame rate, 4 FPS e pronto, temos o nosso resultado. Porque os desenhos que a gente fez, né, estavam sendo planejados para 24 FPS. Dentro de 1 segundo de animação, a gente tinha nossos 12 desenhos ali, perfeitinho, 1 segundo, deu o movimento dele e acabou. Só que agora que a gente tá trabalhando em 4 FPS, a gente não consegue mais mostrar esses 12 desenhos em 1 segundo. A gente consegue mostrar no máximo 4 desenhos por segundo, né? Isso faz com que o tempo da nossa animação tenha triplicado. Pra gente chegar nesses mesmos 12 desenhos, agora a gente vai precisar de no mínimo 3 segundos, né? Então como que a gente faria essa animação aqui pensando em 4 FPS? A gente teria, pessoal, que realmente simplificar nossos movimentos, né? Então, voltando naquela ideia que eu tinha conversado de vocês de keyframes, a gente vai ter que pegar os keyframes mais importantes que transmitam o movimento do nosso personagem e colocar eles aqui, né, planejando, né, que em 1 segundo ele vai ter que acabar o movimento dele, né, que nem a gente estava fazendo antes. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu mudei, né, a nossa animação para 4 FPS e eu tirei vários dos frames que a gente estava usando, né? Pra gente terminar esse movimento em 1 segundo, que nem a gente estava fazendo antes, agora a gente só consegue usar 4 frames. Então, olha só a diferença, né? Antes a gente tinha até o desenho 12 e agora a gente só tem 4 aqui. E qual que vai ser o resultado disso, né? Bom, vamos dar play aqui, pessoal. Olha só nosso personagemzinho andando agora em 4 FPS. Vocês conseguem perceber que houve uma grande perda aqui de informação no movimento do nosso personagem? Porque quando a gente tá trabalhando com poucos frames, né, com poucos FPS, a gente não vai conseguir fazer movimentos tão complexos. A gente vai ter que acabar ficando em movimentos ali mais simples que dê para transmitir na menor quantidade possível de desenho. E eu poderia até tentar mudar os frames aqui, né, que a gente usou para tentar transmitir mais o movimento que eu queria. Então, por exemplo, até tá mais parecido com aquele movimento que a gente tava pensando, né, dele jogar a perninha lá no alto, mas mesmo assim não tá a mesma coisa, não dá para entender se ele tá dançando, se ele tá andando. E essa que é a grande dificuldade quando a gente tá trabalhando com pouco FPS, tá, gente? A gente não vai conseguir, né, trabalhar com movimentos muito complexos. A gente sempre vai ter que simplificar tudo. Mas não se desesperem ainda, pessoal, porque tem um macete que dá pra gente fazer que mesmo trabalhando com pouco FPS, a gente ainda vai conseguir ter movimentos mais dinâmicos, né, movimentos mais complexos. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, aí a gente vai ter que pensar um pouquinho. Quando a gente tá fazendo uma animação em poucos FPS, né, que nem eu escolhi aqui em 4 FPS, a gente vai estar vendo apenas 4 desenhos por segundo. Isso significa que cada desenho vai estar ocupando mais ou menos 1/4 de segundo, né, 0,25 segundos. Então, olha só que interessante que a gente pode fazer, pessoal. Ao invés da gente se limitar assim, né, e forçar que cada segundo tenha 4 FPS, o que a gente pode fazer é trabalhar em 24 FPS, mas aumentar o tempo de exposição dos nossos frames, tá? Vamos ver aqui na prática como que isso acontece? Bom, pessoal, então eu voltei aqui para 24 FPS e agora eu aumentei o tempo de exposição dos nossos frames. Então, ó, eu ainda tô trabalhando com aqueles 4 frames que a gente estava antes, mas agora, ao invés de eu forçar, né, a ter apenas 4 frames em 1 segundo, eu tô fazendo essa animação em 24 frames por segundo, e eu simplesmente estou aumentando o tempo de exposição dos nossos frames. Então agora cada um dos nossos desenhos vai estar ocupando 6 frames. Isso significa que em 1 segundo, 24 FPS, a gente vai ter tido 4 desenhos, que nem a gente tinha antes. Então qual que é a grande diferença? Bom, numa primeira vista não vai ter, né? Vocês podem ver aqui que ela ainda tá bem travadinha e a gente ainda tá perdendo informação, né? Mas qual que é a vantagem de trabalhar assim, pessoal? Qual que é a vantagem da gente aumentar a exposição dos nossos desenhos ao invés de diminuir o frame rate? A nossa vantagem é que a gente vai ter mais liberdade, pessoal. Então, por exemplo, nesse esquema que eu tô aqui agora, eu posso acrescentar frames adicionais se for necessário e dessa forma a gente pode ter mais fluidez em alguns momentos específicos da nossa animação. Então, por exemplo, depois desse frame aqui que vai ser o nosso frame mais alto, eu quero voltar com aquele nosso frame de contato. Então, olha só, a gente já trouxe mais informação pro nosso movimento, né? Então, embora ele ainda tá meio travadinho,
a gente já consegue ter uma ideia melhor, né, do que tá acontecendo. E aí, pessoal, a gente poderia ir acrescentando aqui frames como a gente quisesse. Então vamos ver aqui um outro exemplo, pessoal. Ao invés de eu fazer uma caminhada, né, que é uma animação com vários keyframes, vamos fazer uma animação mais simples. Vamos fazer um personagem jogando algo pra frente. Então, bom, pessoal, eu fiz aqui os nossos keyframes, né, dessa animação, do nosso personagem arremessando algo pra frente e depois voltando aqui, né, pra pose estática. E que nem vocês podem ver, eu ainda tô fazendo esse macete de teoricamente tá trabalhando em 4 FPS, tá? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer? Embora aqui a gente já consiga entender nossa animação, né, porque a gente trouxe os nossos frames mais importantes, como a gente está trabalhando em 24 FPS, a gente pode fazer o mesmo esquema que a gente fez ali na caminhada. A gente pode suavizar as partes do movimento que forem interessantes para nós suavizarmos, né? Então, pessoal, eu adicionei mais um frame aqui na nossa animação e olha só a diferença que já dá. A gente já consegue ter um movimento um pouquinho mais suave nesse começo, né? E essa que vai ser a vantagem da gente trabalhar assim, pessoal. Se não houver nenhum motivo para você se limitar assim, tipo, não, eu preciso trabalhar com FPS mais baixo. Se não houver nenhum motivo, trabalhe em 24 FPS com exposição mais longa dos desenhos, tá? Porque aí você vai ter essa vantagem de fazer o que eu tô fazendo agora. Ah, eu quero suavizar essa parte aqui do meu movimento, eu vou lá e suavizo. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer mais alguns desenhos e acabar ficando com algo assim. Olha só como agora já tá muito mais fluido. Porque agora a gente já tá basicamente animando em twos, né? Cada um dos nossos desenhos tá durando 2 frames. Então olha só a versatilidade que a gente vai ter, né? Trabalhando desse jeito. E é isso que eu recomendo pra vocês, tá, pessoal? Essas são minhas dicas. Se você é obrigado a trabalhar em FPS baixos, tipo, mano, aonde eu vou projetar essa animação só consegue passar, sei lá, 6 FPS, é o máximo. Então tudo bem, não tem jeito. Coloca lá a sua timeline em 6 FPS e planeje sua animação de acordo com isso, tendo em mente o que eu falei pra vocês. Quanto menos FPS a gente tiver, menor vai ser a complexidade que a gente vai conseguir colocar nos nossos movimentos e menor também vai ser o dinamismo deles, né? As nossas animações vão ser cada vez menos fluidas e cada vez mais travadas. Então a gente tem que ter sempre em mente a ideia de usar os nossos keyframes de forma muito estratégica para conseguir transmitir, né, os movimentos que a gente quer transmitir da forma mais clara possível. Mas se você não tem nenhuma limitação física, né, que te obrigue a usar poucos FPS e mesmo assim você ainda quer esse visual mais travadinho, né, uma animação com poucos frames, faça essa estratégia de animar em 24 FPS, mas aumentar o tempo de exposição de cada desenho. Porque o resultado vai ser muito parecido e você não vai ficar preso. Se você quiser, você vai conseguir voltar e vai conseguir deixar seus movimentos mais complexos, né, e mais fluidos em pontos específicos da sua animação. Bom, mas por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí, né? Eu vou trazer mais vídeos de animação, que nem eu falei pra vocês, porque eu já vi que é um tipo de vídeo que vocês estão gostando bastante. Então fiquem ligados aqui no canal, porque em breve vai ter mais vídeos sobre esse tema, tá, pessoal? Ativem as notificações também, se vocês não querem perder nenhum vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí embaixo, que vai me ajudar bastante. E se você é novo no canal e gostou também desse vídeo, se inscreva aí, que eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos também. Mas por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijo!